Podem se sentar em nome de Jesus. Inclusive hoje a gente tem um louvor aqui, que uma pessoa falou para mim: pastor, mas esses louvores assim não é bom botar na igreja. Eu falei: por quê? Louvor é louvor, não importa. Ah não, porque é ritmo de samba. Eu falei: não, a palavra de Deus diz lá, coloca aí, cadê? Coloca para mim, Salmo 150, bota aí para mim aí, Salmo 150, Salmo 150, eu vou ser rápido aqui, eu quero mostrar para vocês isso. A gente tem que estar por dentro, né, pessoal? (150) Todos acharam, pessoal? Aqui está, aqui já, ó. Não é essa palavra não, é só para mostrar a você em relação àquilo que foi falado. Diz assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos. E aí vai falando, aí diz aqui no versículo 3: louvai ao som da trombeta, louvai ao som do saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira louve ao Senhor, aleluia, amém? Então não é diferente, diga glória a Deus. Você imagine uma pessoa que ela nesse exato momento está usando instrumentos em relação a essa festa maldita, podia estar louvando ao Senhor, amém, gente? É difícil você ver esse movimento em relação à obra de Deus, é difícil, você não consegue ver isso. Tem a passeata para Jesus, não tem? Como é que dá o nome? É caminhada para Jesus, não tem? Mas isso é lá uma vez ou outra, e mesmo assim não se compara à multidão que arrasta esse maldito carnaval, amém, gente? Então a gente vai louvar sempre ao Senhor, diga glória a Deus, e orarmos, tá? Lá em Samuel também, acho que é 2 Samuel, é isso mesmo, 2 Samuel 6:5, vê aí, eu vou procurar aqui não, senão vai demorar muito. Bota aí, 2 Samuel 6:5, também fala a respeito de louvar ao Senhor. Ali ó, 2 Samuel 6:5, Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, amém? Toda sorte de, o que é toda sorte de instrumento? Todos os instrumentos. Tem pessoa que ela vê, eu já vi igreja, pessoal, é só para te orientar, no altar um atabaque. Ah não, aquilo ali é de macumba. Não é, ele é usado na macumba, aquilo ali é um instrumento, porque aqui fala, é para usar todos os instrumentos para louvar ao Senhor, e diz, com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, olha aí, pandeiro, tamborim, ó, onde que se usa pandeiro, pessoal? No pagode? Ah lá, tem ali também, ó, pandeiro e com símbolos, parar aqui, amém? Isso é o que? Para clarear, porque tem pessoas que falam assim, não, teve uma vez nós recebemos uma visita aqui de uma menina, não foi? Ela falou assim, mas o senhor bota esses louvores? Eu falei, sim, por quê? Qual o problema? Não, mas isso aí é da macumba. Eu falei, só se for lá na sua casa, porque aqui é de Deus, amém, gente? Quer dizer, pessoa desinformada, ela escandaliza a obra de Deus, diga glória a Deus, quem está entendendo? Ah, meu pai, se todo ogã de macumba, o que é ogã? Ogã é que bate lá o atabaque para cantar ponto. Se todo ogã ele passasse a louvar a Deus com, é ou não é? Ia formar um exército, ia ou não ia? Diga glória a Deus, amém, gente? Então é só para te instruir e organizar, porque às vezes a pessoa se escandaliza, amém? Mas a palavra na verdade está lá em Mateus 18, diga glória a Deus. Mateus capítulo 18, por gentileza.
Eu só falei isso, pessoal, que para quando eu sei que vocês conhecem, mas é só para enriquecer mais o conhecimento, tá bom? Diga glória a Deus. Diz a palavra, capítulo 18, lá do livro de Mateus, diz assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus, quem? Os seus. O que é um discípulo? É um seguidor de Jesus. Aí diz, perguntando: quem é porventura o maior no reino de Deus? O discípulo perguntou: Jesus, quem é o maior lá no reino? Ele queria saber quem é. Por que os discípulos perguntaram isso a Jesus? Quem é o maior? A palavra de Deus diz que o último será o primeiro, e o menor será o maior. Então, quer dizer, era uma pergunta insinuosa, e estava insinuando algo. A pergunta, ele não poderia perguntar quem é o menor da casa. Ele perguntou o quê? Quem é o maior? Olha o que Jesus responde para eles. Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, ele falava o que para os discípulos? Se não se converterem e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Amém, gente? Mas a pergunta dos discípulos foi qual? Quem é o maior? Quer dizer, eles queriam saber de Jesus se haveria uma oportunidade para eles aparecerem. Amém, gente? Na atualidade existem pessoas que ela está no meio, eu não vou falar no mundo, porque lá no mundo já é assim. O meio evangélico tem pessoas que ela quer ser mais do que o outro. Tem ou não tem? É o exemplo que eu dei. O sujeito chegou aqui na casa dos outros com uma falta de educação. No mínimo, se eu fosse ele, eu sairia e falava: pastor, a paz. Falava o nome. Saiu saindo, chegou chegando e saiu saindo. Falta de educação. Ele quer ser o maior. De repente na mente dele falou assim: eu não gostei da palavra. Palavra não é questão de gostar, é questão de adorar. Amém, gente? A palavra de Deus. Não importa se é reteté, se é isso. Desde o momento que o pastor está pregando a palavra, a verdade, eu não tenho nem opção para deixar de gostar. Eu vou amar. Amém, pessoal? É palavra. A obra de Deus não é do nosso jeito, daquilo que a gente quer. Eu preguei isso aqui outro dia. É do jeito que Deus manda. Aliás, manda não, do jeito que Ele ensina. Glória a Deus, pessoal. Eu vou falar algo para vocês aqui. Eu vou só instruindo vocês. Aí vocês vão falar: rapaz, aquele pastor ali é meio enjoado, mas ele ensina. Lá uma vez ou outra, não é coisa que eu quero, às vezes eu enrolo a minha língua na adoração. Às vezes eu quero falar uma coisa e eu falo outra. Amém, gente? Por quê que eu estou falando para vocês? Existem pessoas evangélicas hoje, batizadas, são evangélicos, estão no meio, mas pelo fato delas aprenderem erroneamente, de forma errada, elas vão praticando isso em tudo quanto é lugar que elas chegam. Eles colocam no coração deles que falar em língua, tem ali a presença do Espírito Santo. Falou em línguas, é o Espírito Santo. O que acontece com isso, pessoal? A Bíblia relata que naqueles dias de Pentecostes,
Quando o Espírito Santo ele chegou naquele lugar, aqueles homens começaram a falar em línguas estranhas. Que línguas eram aquelas? A palavra diz que ali havia uma mistura, havia povo diferente. Para te dar um exemplo, estamos aqui reunidos. Se chegar aqui alemão, se chegar aqui australiano, se chegar aqui o Trump, você vai saber conversar com ele? Com eles? Não. Era uma mistura de povos. Só que Deus ele queria falar para todo mundo. Por isso que veio a língua estranha. E essa língua estranha nada mais é do que falar em inglês, japonês, que era para todo mundo entender o que o Espírito Santo queria falar. Não tem nada de o Siri canta ali na lata. Você já ouviu isso? Eu ensinei isso uma vez. O sujeito vai desenrolando a língua, daquela, o Siri canta ali na lata, aleluia, aleluia. Siri cantando na lata, está lá doido para sair da lata. Então são coisas que as pessoas vão imitando isso. Ela vê alguém falar e fica falando essas coisas. E não sai nada ali, por quê? Se falava em essas outras línguas que se falava, era em línguas como se você estivesse nos Estados Unidos e aprendeu a falar inglês, desse jeito. A pessoa não estuda para falar inglês, o brasileiro não estuda. Então ali na hora que, quando fala a noite de Pentecostes, é porque Deus queria falar para todo mundo, para que todo mundo entendesse. Aí veio as línguas. O sujeito que nunca falou japonês falava. Então não tem nada a ver com esse negócio de estar falando em língua, é o Espírito Santo. Logicamente que quando a gente é tomado pela presença de Deus e começa a enrolar a língua, você quer falar uma coisa, mas sai de uma forma diferente, aquilo ali é só para certificar a presença de Deus em mim. Isso não ajuda você em nada. Você vai olhar para mim e não é muito não. Detalhe, começa, a hora que eu quero parar, para. E Jesus nunca falou em línguas, então ele não tinha o Espírito Santo, porque não havia necessidade. Amém, gente? Então é algo que aquilo vai favorecer somente a mim, porque a palavra diz que o maior dom não é falar em línguas, o maior dom é profetizar na sua vida em nome de Jesus Cristo. Esse é o maior dom. Não é eu falar em línguas, não edifique nada para você. Pelo contrário, você vai ver eu falando, você vai ficar assim, meu Deus, aquele homem é de Deus. Você não ganha nada com isso. Então não tem nada a ver com esse negócio de língua, de reteté, nada disso edifique, nada disso, porque o sujeito que é do reteté é sem educação, não adianta nada. Isso diz o nome de Deus. É pessoa caindo, batendo com a cabeça, rodando, eita, O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo ele é manso. Tem hora que eu fico meio invocado comigo mesmo, sou meio agitado para falar. Então, pessoal, não se iluda com essas coisas. É só você observar a verdadeira revelação. É o que você está ouvindo aqui agora. Amém? Tem pessoas que ela quer ser maior do que o outro. Ninguém é maior e ninguém é melhor do que ninguém. Só Jesus. Jesus Cristo falou, olha, hein, missionária? Jesus Cristo falou, bom mestre. Aí Jesus fala, por que me chamas bom? Bom é meu Pai. Nem Jesus era humilde. Aí ele diz aqui, versículo 3, repetindo, e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes, quer dizer, só pela missionária, maior Jesus já falou, se tu não se converter, você vai para o buraco. Quer dizer, o sujeito do lado de Jesus fazendo esse tipo de pergunta, quem é o maior? Jesus já pescou logo no ar. Por quê? Você quer ser grande? Essa pergunta, por que você está me perguntando isso? Você quer ser grande? Aí ele diz assim, repetindo, ele disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Você lembra que quando a gente era criança,
A gente era doido para ser adulto. Você lembra disso? Por quê? Meu pai não vai me mandar, eu vou criar barba. Todo dia eu olhava lá, não tinha nada, mas eu ficava assim, ó. Falava assim, raspa que nasce. Eu cortava minha cara todinha, não nascia nada. Eu queria ser gente, eu queria ser grande. Eu quero ver meu pai me bater. Eu quero ver isso, eu queria ser grande. E hoje, eu falei, se eu pudesse voltar lá atrás, ter aquele colo do pai, né? Era gostoso aquilo, eu lembro. Eu andava no colo do meu pai indo para macumba com a minha mãe, eu no colo. Mas era bom o negócio. Com sono de madrugada. Então, Jesus Cristo falou, olha, você pode ter 90, 100, 200 anos, mas seja como uma criança. Por que ele disse isso? Olha o que diz aqui. Portanto, aquele que se humilhar, como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. O que é ser uma criança? É ser humilde. Jesus não está falando que você vai voltar a ter 10 anos, não é isso. Ele está falando, você pode ter a idade que você tiver, seja humilde. Não seja arrogante. Não escandalize o nome de meu pai. Seja uma criança. Por quê? Criança não tem pecado. A criança, gente, é inocente. Você pega uma criança, você bate nela, ela vai chorar. Daqui a 15 minutos ela está rindo para você. Ela não guarda rancor, não guarda raiva. Amém, gente? As atitudes nossas como adulto muitas das vezes desagradam a Deus. Jesus está falando isso, seja como uma criança. Aí ele diz aqui, no versículo 6, ele diz, qualquer porém que olha só, presta atenção, qualquer porém que fizer tropeçar um desses pequeninos, quem é os pequeninos? Vocês. Deus, ao mesmo tempo que Deus ele diz que nós somos pequeninos, ele diz assim, qualquer porém que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor que fora se lhe amarrasse, que se amarrasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Jesus fala, sabe o que ele está falando? Pastor, dona Maria, seu Tião, seu João, se você fizer uma dessas pessoas, desses pequeninos cair, é melhor amarrar uma pedra e se afogar. Por quê? Porque o preço que tu vai pagar é alto. Amém, gente? Olha o que Jesus fala quando a pessoa ela faz coisas para escandalizar o nome de Deus. Deus fala, melhor amarrar uma pedra e mergulhar no fundo do mar, do que você estar vivo e você vai passar por um aperto tão grande. Deus não quer ninguém aqui sendo prejudicado por alguém, amém, gente? Por isso que o pastor Evaldo pede, vamos ser unidos. Aí o sujeito chega aqui cheio de marra, o sujeito parecia um robô me olhando. Eu falei, rapaz, esse cara está bêbado, está doidão, sei lá. Eu estou aqui, eu estou olhando. Aí o sujeito senta, levanta, olha a hora. O que esse cara veio fazer aqui? Escandalizar o nome de Deus. Aí as pessoas até falaram comigo, pastor, que homem sem educação. E eu, como ministro da palavra de Deus, que Deus, pela misericórdia, Ele me colocou no altar, eu peço a vocês desculpa por isso. Se você viu, desculpa, em nome do ministério, amém? Não fica aborrecido ou se escandalize com isso, porque a obra de Deus não é isso. A obra de Deus é algo maravilhoso. Então, para eu me envolver, estar no meio, eu tenho que dar exemplo. Diga glória a Deus. Aí o sujeito pensa que a obra de Deus é, eu não gosto dessa igreja, eu gosto daquele. Tem que gostar de palavra, é isso que dá o tal do reteté, da pulação. O sujeito chega na igreja, o pastor não bota no altar, já fica com raiva. Amém, gente? Nem o Senhor Jesus, se Ele chegasse aqui em carne e osso, eu duvido que Ele não iria sentar quietinho e ia ficar ouvindo a pregação, porque Jesus tinha educação. Amém, gente?
Então você vê, o Espírito Santo, ele está nos dando uma direção. Não seja pelo fato de você ser uma pessoa adulta, uma pessoa que se manda, uma pessoa que é dona dos seus próprios, das suas próprias atitudes. Você vai aonde quer, você volta, você vai, você vem, você faz o que você quer, mas não escandaliza o nome de meu Pai, a obra de meu Deus. Amém, gente? Então, o Espírito Santo está pedindo, vamos fazer com que tudo aquilo que nós venhamos praticar, falar, vamos tirar como exemplo. Eu só falei dessa pessoa aqui, é só para te dar exemplo como é feio isso. Pelo amor de Deus, se eu vou numa igreja, fui ali visitar, fui convidado, eu estou ali, acabou ali, pastor, a paz do Senhor Jesus, que palavra. Não, o sujeito ouve a palavra e sai saindo. Eu estou dando ele como exemplo, não estou falando, julgando ele, mas tem coisas que às vezes a pessoa tem até reverência a Deus, porque quando o pastor fala assim, ó, fique de pé, vamos adorar, se a pessoa fica sentado, é porque tem problema. Tem pessoas que ficam com o olho aberto. Eu não consigo buscar a presença de Deus com o olho aberto. Passa uma borboleta ali, já tira a minha atenção. Passou uma barata aqui, uma formiga, já me dá, tira a minha atenção. Por isso que a gente fecha os olhos, para mentalizar e nada poder atrapalhar a gente. Diga glória a Deus. Então são coisas que eu fico imaginando, se uma pessoa está ouvindo a palavra, ela pratica isso, imagine lá fora o que não está praticando, hein? Lá no trabalho, no setor de trabalho. Então, pessoal, não veja isso como uma bronca, pelo contrário, isso é para enriquecer o conhecimento. Diga glória a Deus. Tem pessoas preocupadas com revelação, se não rodar não é igreja, se não cair não é igreja, não é Espírito Santo. Eu sempre, a palavra de Deus ensina que a verdade é a palavra. Conhecereis, não ouvi, conhecereis, é rodar que liberta. É na hora que tem que exaltar ao Senhor, reverência a Deus, ficar sentado, todo mundo de pé, adorando a Deus, o sujeito sentado, o pregador, o Bíblia. Então, pessoal, que isso tudo venha a ser exemplo para nós. Amém? Quem entendeu, pessoal? Seja exemplo. Vamos ter cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que a gente está praticando. Porque o problema não é só com que as pessoas que estão ao redor venham a ver. O problema não é somente o escândalo que pode surgir através de uma atitude errada da gente. É que isso coloca em risco a própria salvação da pessoa. Quem está entendendo? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar.